Vamos para mais um episódio. Vamos falar sobre Omni Channel. Eu me sinto a Priscila de 8 anos tentando falar Discovery Channel ou Disney Channel, falando Omni Channel. Gente, não é um ótimo dia para salvar vida? Ai, adoro Grey's Anatomy. Estamos no final do outono aqui em São Paulo. Estamos batendo recorde de frio. Ai, pensa uma Priscila feliz. É uma Priscila nesse período. Tudo bem que ultimamente eu tô muito calorenta. Depois que eu engordei, eu fiquei muito calorenta. Então, tipo assim, ainda não chegou a fase que eu use jaquetas de couro na rua, porque precisa estar muito frio pra chegar nesse nível pra mim. Mas eu tô muito feliz. Nossa, Priscila, mas você não tem dó de quem não tem uma casinha quentinha pra ficar? Tenho, claro que eu tenho. Acho que passar frio, ao contrário de. Porque assim, por que que eu prefiro o frio? Porque no frio você se aquece e resolve. No calor, às vezes você fica pelado e não resolve. Entendeu? Você já sai do banho suando. Então, por isso que eu prefiro o frio. Mas, diferente do calor, eu entendo que sentir frio dói. E dói bastante. Então, eu sinto muita dor. Mas eu sei que à noite, que é a pior fase do dia, não tem isso. Porque aqui, pelo menos na nossa cidade, né? As estações de trens e metrô, eles abrem para pessoas em situações de rua. E aí, assim, né? Sobra lugar, porque a galera quer levar droga, quer levar, né? Uma coisa assim e tal, e não pode, não funciona também, não é bagunça. Mas, pelo menos tem opção. Então, eu gosto da ideia. Gosto da ideia, gosto de sentir frio. Eu me sinto mais produtiva, eu me sinto mais empolgada, eu me sinto mais tudo de bom, assim, que vocês imaginam. As coisas que não me animam muito a fazer, eu não me animaria nem sem frio. Então, sejamos honestos. Mas eu amo comer no frio é mais gostoso, beber no frio é mais gostoso, tudo é mais gostoso no frio. Vocês têm que reconhecer, não adianta. Não adianta, não adianta. Ai, eu amo a cidade. Como vocês estão? Vocês curtiram o episódio da semana passada? Porque o episódio de hoje, complemento. Inclusive, quem assistiu da semana passada tá sabendo o que eu tô falando. Que eu citei, eu dei um spoiler. Falei, inclusive, vamos falar sobre isso no próximo episódio. Então, vocês curtiram? O que que vocês acharam do meu vendas online? Eu confesso que, vendo o resultado, depois eu fiquei preocupada pensando, eu acho que eu posso ter prometido muito e entregado pouco, mas é um assunto muito abrangente, vendas online. Então não dava realmente para entregar tudo, como funciona e etc, num episódio. Ele poderia conter 3 horas. Não teria como. Mas a ideia era propor pequenas soluções, coisinhas que às vezes a gente deixa passar. Então, a ideia desse episódio, ele é ser rápido mesmo, no sentido de você ouvir os 40 minutos, acho que foi 40 e poucos minutos, né, de episódio, pensando no que você pode fazer agora para o seu empreendedorismo, para sua loja online ou loja física, enfim. A intenção é que você reflita sobre o que que você está fazendo agora. Então, se eu cumprir isso, eu já estou satisfeita, muito satisfeita. Mas é sobre isso. Aí agora a gente vai falar sobre o Omnichannel. E o Omnichannel, ele é um pouco sobre tanto que eu trabalho, quanto o que também é relevante, quanto uma grande bagunça na cabeça dos empreendedores. Porque assim, cada guru da internet fala uma coisa, isso é fato, então não ouçam eles, por favor. Eu sempre vou ser a defensora do antigurismo, do, 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 do marketing digital. Porque eles só querem levar like, gente. Eles fazem curso para aprender a vender curso, tá entendendo? Então, eles não querem de fato prometer algo ou executar algo que de fato funcione. Então, por isso não ouçam. Mas, para além disso, por que que eu tô falando disso, né? O Omnichannel nada mais é do que uma estratégia onde você copila vários canais digitais para vender online. Ou para comunicar o que você precisa comunicar. E aí vai depender muito do que você faz. Se você vende serviço, produto e afins. Que, gente, eu já falei uma vez aqui, e inclusive indico esse episódio, porque ele ainda é atual, ele ainda é funcional. Que cada mídia social funciona para uma finalidade. Ai, Priscila, mas nem todo mundo usa dessa maneira. Depende do que você quer fazer. Você quer crescer público, engajamento, ou você quer vender?
Então depende muito do que você quer fazer. Mas a função primária ainda é muito relevante e dita como os algoritmos de cada mídia social funciona. Então é importante você saber a funcionalidade de cada um para você entender como utilizar cada um. Então, por exemplo, eu, Priscila, eu sou adepta a dois pensamentos que fazem muita diferença na minha realidade profissional. Então, eu profissional acredito, cada mídia social deve ser trabalhada de uma maneira. Porque o mesmo vídeo que vai performar no Instagram, raras vezes, eu vou falar raras porque também não dá pra usar um nunca, tá? Que aí também já seria demais. Mas raras vezes dá para usar em outras mídias sociais. Ah, mas uma trend não funciona nos dois? Funciona. Só que para pensar o seguinte: quem te segue em um vai te seguir no outro? Você não acha que ele vai ficar um pouco estagnado de ver o mesmo conteúdo? E vai, né? E pode acontecer do que ele tiver mais acesso, talvez, não sei. Pode acontecer dele aproveitar aquele que ele mais utiliza e parar de seguir. Porque ele te vê no outro que ele acessa de vez em nunca e vai ser a mesma coisa mesmo, então ele não vai estar perdendo nada. Em contrapartida, eu, Priscila, sou eu quem construo os meus materiais de divulgação. Eu. Eu que edito vídeo, eu que edito foto, eu que edito tudo. Qualquer coisa que vocês verem no digital sou eu que estou executando. A não ser o meu site, que eu tô contando com alguns parceiros que estão montando ele, estão repaginando ele. Aí a coisa vai ser um pouco diferente. Mas fora isso, é tudo eu. Inclusive o que vai ter no site depois da repaginação profissional dos programadores, quem vai executar tudo sou eu. Quem vai trocar alguma coisa, uma coisa ou outra e tal. Então, assim, eu sei da dificuldade que é. E hoje infelizmente, eu ainda não tenho possibilidade de fazer a contratação que eu faço para alguns clientes. Por exemplo, eu não fecho nenhum cliente sem fechar designer. O designer é o mínimo que eu fecho. Eu só não fecho design quando o cliente fala que já tem o designer e que ele vai ficar disponível para executar o que eu pedi. Então, eu sempre trabalho com designer, seja meu parceiro ou seja parceiro do meu cliente, ele sempre vai estar lá. Por quê? Porque eu, Priscila, eu sei enganar no Photoshop e no Illustrator, mas eu não sou designer. E é importante a gente saber assumir os nossos papéis. Mas, Priscila, eu empreendo sozinha. É só eu pra tudo, literalmente. Então, eu sou sim designer de Canva. Eu até me arrepio só de ver esse conjunto, designer Canva. Mas assim, faz o que é possível. Eu, Priscila, por ser sozinha fazendo tudo, eu replico sim os mesmos conteúdos, mas isso também tem um peso a mais. O que eu vendo é um serviço. Então, por mais que estrategicamente pensando, talvez eu mudaria o formato de um ou outro vídeo, seria pouca coisa. Porque para quem vende serviço, o peso é um pouco parecido, mas se eu trabalhasse com um cliente, eu trabalharia algo diferenciado. Isso é fato. Então, por isso que é tão importante você ter esse conhecimento. Assistam esse episódio. Ele é longo porque eu tentei captar as maiores mídias sociais usadas no momento, e são muitas. Se engana quem pensa que são poucas, só porque você usa só Instagram, você pensa que é só, não, só TikTok, também não, é muita coisa. E eu expliquei a funcionalidade de cada um, dei exemplos de conteúdo que se aplica para cada um. E é importante, gente, porque uma pessoa que está no LinkedIn não vai gostar de ver um conteúdo de Instagram. Tanto que vocês não vão ver todo e qualquer conteúdo que eu posto no Instagram, no TikTok e no LinkedIn, por exemplo. Já teve vídeo que eu postei no LinkedIn, mas foi um ou outro. Porque tem que dar muito match com a plataforma, tem que fazer muito sentido. E aí, por exemplo, no LinkedIn, cabe você ser um pouco cômico, mas não cabe você usar de muito cinismo, por exemplo, no conteúdo, ou então ser muito hipócrita. Não dá. Não dá pra você trabalhar isso. Ao contrário do TikTok e do Instagram, que dá pra você dar uma brincada maior, dá pra você falar umas gírias sem ser julgado e sem ser levado a ferro e fogo. Então, nossa, a Priscila fez uma piada com as profissões, ai, sei lá das quantas. Eu não vou ser levada a ferro e fogo como uma pessoa cômica que faz piada com a profissão alheia. As pessoas vão entender que aquele foi ponto. Agora, no LinkedIn isso não cabe. Porque como profissional, ninguém quer contratar uma palhaça para trabalhar. Querem contratar profissionais competentes e que saibam resolver os problemas que vão surgir no dia a dia. Beleza? Então, gente, sério, confiram. O episódio tá muito legal, tá muito completo.
Tentei resumir o máximo que eu pude, mas tá inclusive num formato de uma linguagem bem fácil de entender. Se vocês não entenderam alguma coisa, comentem que eu vou ajudar vocês, mas eu acredito que eu trabalhei bem o roteiro daquele vídeo. Então, assim, assistam, porque para continuar esse episódio, é importante vocês terem essa noção e terem esse conhecimento. Mas, como eu estava dizendo, o Omnichannel é uma estratégia que integra canais de venda e comunicação. Lembrando que não é só do digital que a gente está falando quando a gente fala de omnichannel. A gente também está falando de out of home. A gente também está falando de offline, principalmente. Talvez jovens não entendam out of home, mas vai entender offline. Então a gente está trabalhando. O que aconteceu muito na pandemia, inclusive, é que muitos empreendedores sempre considerou o digital, principalmente mídias sociais, como algo que, ai, meu sobrinho faz quando dá. Ai, meu priminho de 15 anos me ajuda um pouco às vezes quando ele quer. E na pandemia descobriram que o sobrinho não resolve. A não ser que o sobrinho faça comunicação social com bacharel em publicidade e propaganda, ou alguma pós em marketing digital, ou então alguma graduação em marketing que tenha alguma ênfase em digital, e aí sim eu vou dar credibilidade pro sobrinho. Porque do contrário, mas sério, gente, na pandemia, eu tive um boom na minha área por conta disso. A necessidade era tão grande que muitas pessoas nem negociavam. Só falava eu quero pra ontem, porque as pessoas estão pensando que a minha loja não existe. E na pandemia também acontecia muito o quê? Quando começou a abrir, era muito controlado, né? Então, tipo assim, a loja tinha capacidade para, sei lá, 60 pessoas simultaneamente, então só podem entrar 20. Era tipo uma coisa assim. Ou menos até, não sei. E aí, na época, a galera, antes de sair de casa, acessava a internet, porque falava, cara, eu não vou num lugar sem saber se tá aberto ou não. E também tinha revezamento de loja, tinha loja que abria, tinha loja que não. Enfim, você, hoje em dia, acabou se tornando hábito. As pessoas não saem de casa antes de conferir se de fato vale a pena, se de fato pelo menos o perfil convence a visita. Então você raramente sai pensando, vou dar um passeio. É claro que isso acontece muito ainda na 25, no Brás, no Bom Retiro, acontece com frequência. Tipo, eu vou lá e vou ver no que dá. Mas se for uma coisa mais, por exemplo, madrinha de casamento, eu duvido que você vá às cegas. Duvido que alguém vá às cegas. Então, o comportamento do consumidor, assim como eu falei no Vendas Online, eu vou repetir aqui. É muito importante você saber como o seu consumidor está se comportando. O que está moldando o comportamento dele? A pandemia moldou muito, muito o comportamento dos consumidores de forma geral. Até as pessoas que não costumavam ser digitais acabaram se tornando, porque ou se tornavam ou não saía do lugar. Então, é importante você entender isso. Foi a partir da pandemia que isso se moldou, que isso mudou e que as coisas foram se alterando. Beleza. E a partir daí, alguma coisa mais mudou? Pô, o investimento também mudou, até porque a cesta básica agora tá X valor. Esse tipo de coisa é importante você levar em consideração. Vai fazer suas vendas caírem, mas o que vai fazer o seu negócio não falir, independente da queda das vendas, é você prestar atenção nesse tipo de informação, nesse tipo de conteúdo. Então, do mesmo jeito que eu falei no Vendas Online, eu repito aqui: fiquem de olho em pesquisas, fiquem de olho nos comentários, nas reações que vocês têm. Mas, Priscila, os consumidores geralmente nas mídias sociais só reclamam. Isso é verdade. É importante o incentivo das marcas também de você instigar o seu público a comentar coisas também, não só reclamações, porque senão é sim. Ninguém perde tempo de abrir um comentário ou um monte de comentários numa mídia social do cliente, da marca, se recebeu e foi super satisfeito com a sua compra. Mas dependendo da sua entrega, ele vai querer postar. Dependendo da sua entrega, além do story que ele vai criar no Instagram, ele ainda pode criar um vídeo no TikTok com comentários, com textos dentro do vídeo, falando sobre a sua experiência com o seu produto. Isso vale como algo positivo. Então, instiguem, dê cupom de desconto se a pessoa fizer algo do gênero, prometa coisas positivas. Se você repostar, na sua próxima compra você ganha tanto por cento de desconto. Se você repostar, quem repostar em tal período ou comprando X produto, concorrendo não sei qual é o kit, nananã, até o dia tal. Não sei, mas
existem vários tipos de mecanismos de recompra que você pode aplicar, ou então de recompensa para incentivar os comentários positivos, as avaliações no site. A Shopee, por exemplo, ela dá moedas. E quando você soma muitas moedas, você pode usar como desconto na sua compra. É centavos. Se você compra muito, centavos viram reais. Assim, compensa. Sempre vai compensar. Mesmo que seja centavos. As pessoas gostam de benefício. Tem lojas dentro da própria Shopee, assim como outras no Vem Shop, acontece muito de você ter algumas ferramentas que você pode trabalhar ao seu favor nesse sentido. Então, assim como eu falei no Vendas Online, por isso que eu falei que vai complementar tanto. A automação também vai ser o seu grande segredo no Omnichannel. Até porque, gente, você tem uma coisa que é insuportável no digital e também muito difícil de se aplicar, é você praticar a recompra. Então, assim, quer ver um saco? Você foi impactado com um anúncio em alguma mídia digital. Eu vou considerar que o Instagram, que é um dos que eu mais uso ainda. Eu acesso o TikTok por nossa, muito por obrigação. Mas, enfim, Instagram eu uso mais. Aí eu sou impactada com uma campanha. Eu tenho um exemplo positivo e negativo. Não vou lembrar agora de um negativo. Não, do negativo eu vou lembrar sempre, né? Eu comprei uma vez um produto que promete blindagem no cabelo. Inclusive não cumpriu, pelo menos não no meu. E olha que eu testei de várias maneiras. Eu testei muitos produtos de blindagem. Eu tô quase me tornando uma profissional da blindagem. E só teve dois que passaram no meu nas minhas avaliações. Inclusive, estou mantendo o uso. Apenas dois. E um deles eu estou usando bem mais do que o outro. Mas assim, por conta disso. Foi uma Malina. Aí eu comprei. Fui impactada algumas vezes. Falei, pô, é um problema que eu tenho, né? Que a blindagem, ela promete proteção contra a umidade. Então, por exemplo, a promessa dela é que se eu sair e tiver aquela garoa fina, aquela que às vezes você nem consegue enxergar direito, só se você tiver de óculos, porque vai cair na lente, que aquela chuvinha não vai impactar no seu cabelo. Seu cabelo vai passar ileso. E aí você vai ver inúmeras influenciadoras fazendo teste, borrifando água e nananã e tal. Nesse, eu só conheço uma influenciadora que faz campanha com ele. Ah, eu não vi nenhum outro famoso com ele, não. Que é a Pantera. Só lembro dela. Mas eu testei várias outras. Eu testei o da Elseve, o novo Liso dos Sonhos, o kit completo e só o olhinho de blindagem, que é ativado com fonte de calor. O Malina, ele precisa também ser ativado com fonte de calor. E assim, o que acontece? Eu comprei o Malina. O produto duraria pelo menos. Eu tava usando, inclusive, na época dos testes, mano, eu tava usando muito. Eu tava usando assim. Toda semana eu lavo meu cabelo uma vez por semana, né? Então toda semana eu tava usando. Ele duraria fácil um mês. Fácil, usando toda semana. E olha que eu tenho muito cabelo. Então, a cada passada era muito produto que eu colocava. Pensando alto assim, pelo menos um mês. E, meu, mesmo eu comprando através de um anúncio do Instagram, eu continuava recebendo as propagandas como uma pessoa que não conhecia o produto ainda. Gente, o funil de vendas, que eu vou colocar até uma imagem dele aqui para vocês entenderem visualmente. O funil de vendas existem com um propósito. Ah, ele pode mudar com o tempo, ele pode se adaptar, ele pode se moldar, mas ele nunca vai deixar de existir, porque ele é fato, todo mundo utiliza ele. Existe um caso ou outro atípico que faz você pular etapas, mas mesmo assim, você pula etapas seguindo a ordem do funil. Então, cuidado, porque você fingir que ele não existe está fazendo exatamente o que o Malina fez comigo. O funil de vendas é que existe o de 3 etapas e o de 4 etapas. E existe outros milhões com diversas etapas. Mas o funil de vendas, ele se trata de a primeira etapa é do conhecimento. Aliás, a gente chama até de visão geral ou de, enfim, é que cada um vai chamar de um jeito. Mas você vai. Conhecimento não é nem de você conhecer, é de você vai conhecer. Diga, eu nunca tinha visto o produto na minha vida. Já sabia de produtos de blindagem? Já, mas não conhecia nenhum até então. Fui apresentada a uma Lina. A segunda etapa é o de convencimento. A marca tem que me convencer que o produto dela é o melhor. Cara, tem tantos produtos de blindagem no mercado hoje, o que me faria pensar que aquele era o melhor. Sendo que de custo-benefício, ele tinha uma média de preço ali no meio termo. Então, assim,
são coisas que já pesam, mas a segunda etapa do funil é convencimento. Como é que a marca vai convencer uma pessoa que tá vendo tudo muito por alto, que era o meu, né, o meu papel, minha, literalmente como eu estava, o papel que eu estava exercendo naquele momento. Como é que a Marina vai me convencer que o produto dela é o melhor? Aí, do conhecimento é você apresentar, gente, existe um produto de blindagem. E esse produto de blindagem, ele faz isso, isso, isso. Essas são as promessas. Aí no convencimento, por que que o meu produto é o melhor? Porque dessas promessas que eu te fiz, eu te entrego tudo, ou porque aí vem os testes de pessoas usando e botando no negócio e jogando água e ai meu Deus, o cabelo tá intacto. O convencimento tem várias formas que você tem. Depois do convencimento, é você converter essa pessoa em lead. O que que é lead? Lead é uma pessoa que conhece o seu produto, que acredita na entrega do seu produto, mas ainda não comprou. Talvez ela esteja esperando um desconto, talvez ela esteja esperando um momento promocional, tipo uma Black Friday, uma semana do consumidor, ou talvez ela só está esperando a virada do cartão. A gente não sabe porque ela ainda não comprou, mas ela tá convencida e tá cambaleando para comprar. E a última etapa é a venda. Por que que tem funis de vendas que tem mais etapas? Porque a gente acrescenta depois da venda a recompra. Então, o cliente, a marca não quer que o seu cliente acabe ali depois de comprar. Ele quer que ele volte a comprar, que volte a consumir, ou que faça a autopropaganda dele para outras pessoas, para os amigos e tal, para a própria rede. Então, a recompra é muito importante. Aí entra por que que o funil se readapta aos novos formatos do mercado, se molda e, enfim, com as novidades e a modernidade que acontece naturalmente. E aí que entra também aquelas estratégias que eu comentei de como conseguir avaliações positivas, de como conseguir comentários legais, como incentivar os clientes a postarem nas mídias sociais. Às vezes, você nem precisa prometer muito, porque se a sua entrega for muito atraente, se o pacote que o seu cliente receber vir com um brinde que ele não pediu, que ele não esperava, vir com itens bacanas, diferenciados. Uma vez eu comprei numa papelaria que o brinde era um chaveiro surpresa. E aí eu coloquei numa observação, eu só não gosto de rosa. Então, se eles me mandassem qualquer coisa que não fossem da cor rosa, já me agradava. Eles mandaram um chaveiro pompom rosa. Não prestaram atenção no mínimo. Então, são coisas que fazem diferença. Eu já tinha pensado onde eu poderia colocar o chaveiro quando chegasse. Ah, eu tenho uma bolsa tal que ficaria legal, que combinaria com o resto dos acessórios que ela tem, não sei o que lá. Então, assim, faz diferença. Então, dito isso, finalizado aqui o funil de vendas para vocês entenderem do que eu tô falando, eu comprei a blindagem da Malina. Eu não lembro o que me fez comprar, mas eu pensei, cara, eu preciso muito. Meu cabelo, ele sofre muito quando tá nesse período assim. Tudo bem que de um tempo pra cá, pós meus 30 anos, eu tenho notado muitas mudanças de comportamento do meu corpo também. Então, por exemplo, eu tenho transpirado muito pela cabeça. Muito. Eu sempre transpirei muito pelo corpo, mas pela cabeça, couro cabeludo, nunca transpirou muito. E depois dos 30 anos passou a acontecer. Então, a blindagem, ela me protege da umidade externa, do meu suor da minha cabeça, não. Mas o cabelo protegido da blindagem, ele também tem um efeito diferente de quando ele não tá protegido de nada, só com a proteção térmica dele. Então eu notei também essa diferença, mas enfim, né, não vamos por partes que nem o Jack Stripador. Pensando nisso, pensando nesses fatores e tal que pode acontecer, eu comprei pra testar. E, meu, eles pegaram uma influenciadora com cabelo super cacheado. Cacheado, assim, é da raiz. Então, eu pensei, cara, se ela tá falando que a escova dela, que a hora ela usa cacheado, a hora ela usa escovado o cabelo dela. E eu sigo ela, eu vejo que ela realmente tem essa rotina. Quando ela quer, ela usa de um jeito, quando ela não quer, ela usa de outro. Então, eu pensei, se o cabelo dela, que é super cacheado, é assim, o meu que é ondulado, apesar que ele tá começando a cachear também depois dos 30. Ainda tem. Mas enfim, ele ainda assim é mais fácil de cachear, assim, ou de escovar. Se o meu cabelo é mega diferente do dela, eu acho que vai funcionar muito pra mim. Então eu comprei. Eu continuei recebendo os mesmos patrocínios e anúncios da marca. É um erro gigantesco que eles cometem. E tem como evitar isso. Tem como fazer parar. Se aquele algoritmo, se aquela pessoa, né? Porque no meu caso eu sou alguém. Se aquela pessoa já efetuou a compra, ela tem que ser impactada com outros anúncios, anúncios de recompra, anúncios de gostou, olha que promoção legal que a gente tem de você comprar dois e pagar menos.
sabe? Outras formas de você recomprar. Aí, beleza, tipo, passou um mês, pô, meu produto dura em média um mês aí pra uma pessoa que usa muito. Ou 15 dias. Se fosse depois de 15 dias, eu nem reclamaria. Mas depois da compra que eu tinha feito, eu ainda continuei recebendo tipo, 3 vezes mais. Eles, então, notaram, o algoritmo notou meu interesse pela marca. Porque eu comprei. Então, eu passei da fase de conhecimento, passei da fase de conversão, passei da fase de convencimento. Eu não preciso mais ser convencido, eu comprei. Agora é sobre a minha experiência. Eu acho que seria bacana conteúdos mostrando como utilizar. Seria bacana postar mulheres falando de como utilizou errado e o efeito foi contrário, porque talvez eu também possa estar usando errado. Então, assim, são conteúdos diferentes. Não tem como você manter a mesma coisa. E aí, que eu continuo recebendo a mesma coisa. E isso foi um saco. Eu criei um ódio deles. Tudo bem que assim, eu confesso, não serviu, né? O produto não fez o efeito esperado em mim. Então isso me decepcionou um pouco, me frustrou um pouco também. Mas somado a essa enxurrada de anúncio que eu recebo até hoje, inclusive, me decepcionou num grau muito grande. Então é um produto que eu não recomendo. Ao contrário disso, tem a B&D, que é uma loja de calça jeans. Eu ia falar roupa jeans, mas eu tenho calça mesmo. De calça jeans que tem do 36 ao 54, eu acho. Ou ao 52, alguma coisa assim. Eu acho que é até o 54. Então, são calças que vestem qualquer mulher. Se vestem do 36 ao 54, vestem qualquer mulher. Eu fui impactada uma vez. As calças não eram baratas, mas eu fui impactada uma vez, fui impactada 2 vezes. E aí aconteceu uma coisa que depois que eu engordei uma certa quantidade, eu sempre tive em média 3, 4 calçadinhos no armário, assim, para usar quando eu precisasse, dependendo da ocasião e tal. Eu tenho sempre de 3 a 4 modelos diferentes, de cores diferentes e tal, que caiba para um pouco de tudo. Porque eu acho que é uma peça muito versátil e dá para você usar em qualquer coisa. Quando eu comecei a perceber que várias não estavam cabendo mais e eu estava tendo que me desfazer, doação, ou jogar fora, etc., eu comecei a pensar, acho que tô querendo uma nova. E aí eu não lembro o que que o algoritmo pegou. Eu sei que o algoritmo pegou de alguma maneira, porque ele não leu meus pensamentos sabendo que eu tava sem calça jeans. Ele me pegou em algum momento que eu não vou saber qual é. Mas eu comecei a receber a propaganda da B&D e eu comecei a pensar, e a propaganda dele sempre tem duas mulheres, uma magra e uma gorda, vestindo o mesmo modelo da calça. Eu acho isso muito legal, que já dá pra você ver como é que fica mais ou menos em cada corpo. E tem modelos barrigudas, tem modelos que é gorda, mas não tem barriga, tem modelo que é gorda, mas não tem cintura. Enfim, que eu acho isso muito bacana. Mulher gorda tem barriga, tá entendendo? Mulher gorda às vezes pode não ter tanta barriga. Então, é legal aplicar essa diversidade, não pegar uma única modelo e só trabalhar com ela. E aí, eu tava vendo a propaganda e comecei a cogitar. Comecei acho que compensa. Até que um dia apareceu Eu acho que eles, na verdade, eles me convenceram tanto que eu tava querendo muito uma wide leg, que fosse uma calça larga que não grudasse. E ultimamente eu tô muito coxuda, então eu falei, pô, e vai ser de muito difícil eu encontrar uma, mas aí eles me convenceram, eu comprei. No dia seguinte que eu comprei, promoção de alguma coisa, eu não lembro se Dia dos Namorados, se era final de ano. Acho que não, porque senão eu teria esperado alguma promoção de Black Friday da vida e tal. Não lembro do que foi. Eu sei que no dia seguinte tinha uma promoção. Eu fiquei muito chateada, porque eu paguei 120 ou 169 na calça. E no dia seguinte ela tava a 69, tipo, R$ 100 a menos. Eu fiquei muito puta. E eu comecei a agarrar um ódio e a calça serviu, ficou linda no corpo, eu amei. Mas eu fiquei puta. Só que aí depois eu pensei assim: ai, quer saber? A calça serviu, ficou bem. Não vou ficar com raiva da marca por conta de dinheiro, de desconto, que ela não adivinhou que eu ia comprar, né? E eu procurei influenciador que divulgasse e tal, e não achei. Eu sempre procuro. Sempre procuro cupom de desconto, pesquiso, vou atrás, tento os padrões, como eu já comentei uma vez, enfim. E aí depois fui recebendo campanhas, por exemplo, de cupom de desconto voltei. Volte a comprar na nossa loja, confira esse desconto incrível, nananã. Pensava, era um desconto de R$ 20, tipo, no preço final. Pô, compensava bastante. Falava, vou avaliar. Agora, a campanha atual deles é de compre.
compre 3, leve 2. Não, compre 3 e pague 2. Acho que é isso. E, cara, eu pensei muito, porque eu falei, a calça é boa, é de qualidade. Aí eu comprei a segunda há um tempo atrás com esse cupom de recompra. E tô avaliando uma terceira, talvez, porque pra mim calça jeans tem que ser confortável acima de tudo. Mas tem que ter umas certas avaliações, porque tem lugar que eu não vou usar uma calça jeans, por exemplo, azul. Mas uma preta já funciona melhor. Então, enfim, existem. A minha regrinha de ter 3, 4 peças, eu, por enquanto, só tenho duas dela. Então, assim, compensa. E ela foi muito inteligente. Ela soube aplicar a estratégia correta. O algoritmo entendeu que eu já sou um cliente, que eu não preciso ser convencida e que eu não preciso, até porque eu já comprei duas vezes. Então, além de ter comprado, eu ainda provei o produto. Então, eu não preciso ser convencida, eu não preciso conhecer, eu só preciso de um motivo para comprar. Qual o motivo melhor que tem para recomprar se não for um cupom de desconto, uma promoção, alguma coisa do gênero? Então, são coisas que fazem muita diferença e não é aplicado da maneira errada, dá raiva no consumidor. E aí, o seu cliente, ao invés de recomprar, vai te abominar, vai te bloquear de tudo quanto é lugar, fominando ódio e alimentando ódio, porque, para completar, ele ainda mantém os anúncios, mesmo você não seguindo mais a página. Nossa, que ódio desse negócio. Gente, cuidado. Ao trabalhar os anúncios, contratem uma pessoa que saiba fazer direitinho. Porque você não saber trabalhar esses pontos que eu acabei de levantar, dá ódio. Então, eu dei um exemplo negativo, que foi o da Malina, e dei um exemplo muito positivo, que foi da BD. Básico, assim, do meu consumo, da minha experiência. Mas se eu trabalhasse com alguma dessas marcas, eu teria mil e outras formas de trabalhar cada coisa e tentar reaplicar algumas outras coisas. Então, prestem atenção. Não é só fazer, não é só apertar o botão de turbinar do Instagram. Não é à toa que você tem que deixar vários anúncios no ar ao mesmo tempo, porque você precisa apresentar o seu produto, você precisa, para quem já foi apresentado, convencer ele que aquele é o melhor de todos do mercado que é oferecido. Convenceu, dá um motivo para ele comprar. Dá o empurrão final para ele tirar do carrinho e finalizar a compra. As etapas existem por um motivo. Ai, Priscila, mas eu mal conheci e já executei. É possível. Você mal conheceu o produto e você já comprar. Às vezes é a pressa. Eu vi uma menina ontem, uma menina que foi fazer depilação a laser e ela se queimou. Meu, ela foi 2 dias depois da queimadura, ela ia viajar na mesma semana, no final da semana, na sexta-feira. Então, na quarta-feira, que ela tava um pouco melhor da queimadura do rosto, que ela tinha feito o bigode, ela foi no shopping correr atrás de uma base de alta cobertura. Porque ela ia viajar e não ia poder se esconder o tempo todo. Então, o pouco que ela poderia, ela teria que camuflar aquela queimadura. Então, ela foi uma pessoa que mal conheceu e já deve ter comprado aquela marca. Não sei se ela já comprou. Eu acho que não, porque senão ela teria falado, vou atrás de comprar a base e tal. E ela não falou isso no vídeo, ela falou assim, vou no shopping atrás de uma base de alta cobertura. Então ela não disse nomes de nada. E ela poderia ter dito, até porque a gente naturalmente já fala, né? Ou você fala que tem esponja de aço na sua cozinha, ou você fala que tem Bombril lá. Então, quando você pega uma marca e você gosta muito dela, você meio que adota ela e leva ela pra vida nesse sentido. Então, acontece um pouco disso, pode acontecer, depende muito da sua necessidade. Se você foi convidada para ser madrinha, sua vida foi insanamente corrida durante algum período ali e tal prévio, você não teve tempo. O casamento vai acontecer em 2 semanas. Pô, às vezes você mal conhece a loja e o primeiro vestido que couber na cor da paleta que a noiva pediu, você leva. Então existem fatores que vão afetar para a pessoa pular etapas do funil. Isso é fato. Mas não contem sempre com isso, porque geralmente as pessoas se planejam, principalmente se seu produto for algo caro como festa, vestido de festa, que não é uma coisa que se vende assim como uma roupa casual. Roupa casual você compra. Ah, eu quero tal roupa social ou tal roupa casual porque, vou comprar um conjunto porque eu consigo usar peças separadas, eu consigo usar para ir trabalhar, eu consigo usar para sair à noite, eu consigo não sei o que lá. O vestido de festa você só vai usar para grandes festas, e mesmo assim você não repete. Se você readaptar ele, enfim. Então, assim, tá vendo que eu coloquei vários fatores para vocês entenderem
que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, falando sério. E são coisas diferentes, e são coisas que é, assim, muito difícil de acontecer. Para pensar quantas vezes você precisou, uma coisa muito específica, e você deixou pra cima da hora. É muito difícil. Ano retrasado, em 2023, eu sabia que eu ia viajar para Campina Grande pro São João, que inclusive é o maior São João do mundo, que é em Campina Grande. E aí eu pensei, cara, eu quero umas roupas mais. Eu sei que a galera lá se veste normal e tal, mas eu quero umas roupas mais juninas. Eu, Priscila, queria, porque eu não tinha roupa xadrez, eu não tinha nada. Eu só tinha o básico lá, que era bota e umas peças de couro, um short, uma saia de couro e tal. Aí eu peguei, fiz uma compra, foi até na Shein, eu acho que na época, e comprei camisa flanelada, vestido xadrez, cropped xadrez. Não lembro se tinha peça de baixo, mas eu comprei vestidos xadrez, não só um, mas mais de modelo. De diversas cores. Eu lembro que a blusinha foi verde, xadrez. Aí teve um vestido laranja, xadrez e um vermelho. A camisa flanelada era vermelha. Então, assim, existe um certo preparo. E eu comprei meses antes. Porque eu já estava tentando comprar a passagem. Enquanto eu não conseguia comprar a passagem, eu pensei nas roupas, já que eu ia usar e tudo mais. Eu sabia que eu ia sair bastante. São coisas que eu falei de uma coisa simples, roupas até que fáceis, né, de encontrar. Mas eu queria uns modelos mais diferentes, que você não encontra em qualquer lugar. Porque camisa xadrez você encontra em qualquer esquina, na época junina e tal. Mas as peças xadrez é um pouco mais difícil de você encontrar. E umas bonitas, então nem se fala. Então são coisas que você tem que colocar em xeque. Que não vai acontecer. Aí você vai ficar contando só com a pessoa que não se prepara nada, que compra tudo em cima da hora. Vai ser muito difícil você conseguir que essa pessoa sempre pise na bola com ela mesma e compre em cima da hora. E aceite qualquer negócio, inclusive, que tipo, nem negocia valor nem nada. O objetivo do Omnichannel é eliminar barreiras entre diferentes canais, garantindo que a jornada do cliente seja integrada e satisfatória. Jornada do cliente. Lembra do folha de vendas? As etapas que ele vai passando é a jornada dele. A jornada do conhecimento, a jornada do convencimento, a jornada de conversão, até a jornada de vendas ou a de recompra. Ela é importante, precisa ser satisfatória. Lembra do exemplo da Marina que eu dei? Ela não foi nada satisfatória para mim. Ainda não é nada satisfatório para mim, porque até hoje eu recebo propaganda deles. Vocês entendem a diferença? Quanto o Omnichannel é importante. E assim, tem que ser trabalhado para ontem. Eu não gosto de TikTok, mas eu tô ativa lá. Não como eu até gostaria, porque eu queria estar postando vídeos lá, falei, diferentes, né? Eu ainda posto o mesmo que eu posto no Instagram, vai pro Facebook e vai pro TikTok. Eu não tô satisfeita completamente. Mas como sou eu que faço tudo sozinha, é o que dá para fazer. E eu sou o tipo de pessoa que acredita que existe o ideal e existe o possível. Inclusive, quando eu faço orçamento com quem me chama, eu sempre apresento investimento ideal e investimento possível. Porque às vezes, seu budget é X, o possível dá para ser feito. Mas é diferente do ideal. O ideal nem sempre é alcançável. E tá tudo bem. Se não é alcançável, se não é possível, se é preciso outras coisas, acontece. Você tem que fazer alguma coisa. Então, dentro do possível, o que que dá para ser feito? Eu, Priscila, consigo fazer isso que eu tô comentando com vocês. Pô, bacana, é melhor do que nada. Mas eu espero que com o tempo eu consiga melhorar e consiga aperfeiçoar esse lado também, para que eu consiga atingir o ideal e não mais o possível. Você que é empreendedor, faz tudo sozinho? O que que é possível para você? Ah, Priscila, replicar para mim é possível, então replique. Mas crie constância. Precisa. Gente, eu tô ouvindo muito essa palavra ultimamente, constância. Mídias sociais é constância. Vocês aparecem uma vez no mês e acham que estão abafando. Não pode. Ah, mas eu não tenho tempo. Crie tempo para isso. Coloque nas suas listas de tarefa. É um passo importante. Mídia social não é brincadeira. É negócio. Você pode até brincar com ele também, compartilhar piadas com seus amigos e achar que rede social é isso, mas ele não se resume a isso. Até porque senão minha profissão não existiria. E o futuro tá aí, né? Você acha que vão vender por onde, queridos? Bom, como eu falei, cada mídia social tem seus objetivos diferentes. Então, vai no meu episódio que eu falei de cada uma. Anota cada uma bonitinha, porque vai fazer diferença. Vocês vão sentir diferença depois que entender o objetivo ideal de cada um. Acreditem em mim. Isso faz uma baita diferença. E outra, para um pouco também sua mente para quais conteúdos trabalhar para cada um, se for o caso, né?
Ai, tá bom, é necessário? Beleza, é necessário. Então, como é que eu vou trabalhar com cada um? Quando você descobre o objetivo, o conteúdo vem. Claro que curadoria de conteúdo não é tão fácil assim, mas só de você entender a funcionalidade de cada mídia social já ajuda um pouco a abrir sua mente. Então, algumas coisas já vai fluindo naturalmente. E aí, durante a curadoria de conteúdo que você fizer, aí já ajuda também um pouco. Então, é isso, é ficar de olho em um para fazer certinho o outro, basicamente. A usar paraguas, já beberam sua vinha hoje? Bom, e é isso, gente. Por que que é importante não postar as mesmas coisas? Como eu falei, existe o seguidor que vai te ter nos dois canais e vai falar: ai, pra que que eu vou seguir ele em todos os canais se ele posta exatamente a mesma coisa? Por quê, né? E outra, gente, né, não significa que eu também tô falando pra você, né, Priscila, aonde eu vou arrumar tanto conteúdo assim? Eu te falei que cada canal funciona com um objetivo diferente, certo? Pensando nisso, pensem também o seguinte: o mesmo conteúdo pode ser reaplicado. O que não pode acontecer é você usar a mesma linguagem. Então, por exemplo, eu vendo um produto, eu vendo vestido de festa. Eu vendo ele no Instagram de um jeito. Eu dou dicas de uso, dou dicas de acessórios, enfim. É assim que eu vendo ele no Instagram. Já no TikTok, eu posso fazer um vista-se comigo, se arrume comigo, levando o cliente a comprar junto comigo como funciona a loja, mostro a loja, enfim. Priscila, eu também não posso postar isso no Instagram? Pode, mas em formatos diferentes. Enquanto você posta, sei lá, um carrossel no Instagram, posta um vídeo no TikTok. São conteúdos diferentes falando da mesma coisa. Enquanto eu posto um vídeo no Instagram, eu posso postar também um carrossel no TikTok, que agora eles estão aceitando o carrossel. Às vezes, a mesma. Mas a mesma pessoa não vai ver do mesmo jeito os dois conteúdos, mas às vezes ele não gostou do carrossel, mas ele vai ver o vídeo. E vai gostar do vídeo. Às vezes ele não gostou do vídeo, mas ele gostou do carrossel. E, de qualquer maneira, foram coisas diferentes, em formatos diferentes que ele foi impactado. Então, para ele, para o cérebro dele, já não foi a mesma coisa. É por isso que eu quero tanto estudar neuromarketing. Porque o cérebro, ai, tem tanta coisa para a gente aprender sobre ele, sobre como ele se aplica no consumo, mas enfim. Então você pensa que são formatos diferentes, então para ele já não é a mesma coisa, porque o formato já é diferente. Às vezes você tá falando do mesmo vestido, da mesma cor, tá tudo igual, o mesmo modelo que você usou em um, tá usando no outro, mas o formato é diferente, ele vai entender diferente, só por isso. Então, do mesmo jeito que o ambiente muda, você também vai conseguir mudar não só o ambiente, mas também como o seu cliente vai te perceber, a percepção dele com a sua marca. Isso muda muito. Então, não, eu não tô falando que vocês têm que pensar em, sei lá, 1000 conteúdos diferentes para uma mídia social e mais 1000 para outra. E aí, se você trabalhar, não, você trabalha assim. Por exemplo, continuando no vestido de festa. Isso você, né, postou um carrossel no Instagram, um vídeo no TikTok. E no LinkedIn, Priscila? No LinkedIn eu vou postar uma foto e vou falar dos benefícios de comprar no atacado na minha loja. Porque lá no LinkedIn eu não vou ter consumidor direto. Pode até ter um ou outro, mas vai ser muito difícil. Lá eu vou ter lojas que compram de atacado. Então, assim, eu dei um exemplo rápido aqui só para vocês entenderem a diferença de como vocês podem aplicar de modo diferente também no dia a dia. Então, não estou pedindo milagre também. Ai, adaptem o conteúdo. Funciona também se adaptar o conteúdo. Mas vocês precisam entender a funcionalidade de cada mídia social. Eu vou até deixar o link desse episódio aqui embaixo. Mas vocês podem ir no meu histórico de vídeos que vocês vão ver, ou no do podcast. Eu não lembro, eu não vou saber se eu. Será que eu vou saber passar o número do episódio? Deixa eu ver. Ai, foi no episódio 7. Nós que estamos no 58. Pensa no meu coração, mas foi no episódio 7. Eu falei do TikTok, Insta, Facebook, Pinterest, o X, que é o Twitter, o YouTube, o WhatsApp, LinkedIn e Threads. Eu não sei se hoje em dia eu atualizaria essa lista, porque eu acho que ainda se manteve. Apesar da Marimun ter soltado que o Tumblr tá de volta, né? Mas como eu nunca usei antes, tá, provavelmente não usei agora, eu vou depois me informar para ver profissionalmente o uso, mas eu não sei, talvez seja mais para uso pessoal mesmo. Mas é no episódio 7, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem e depois vocês me contem, mas ó, tá rico esse episódio. Falei sobre cada um, dei exemplo de conteúdo para cada um e assim, tá? Um chuchuzinho, beleza?
Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham ficado até o final. Nossa, eu não esperei que fosse estender tanto o mini channel. Mas pode crer sobre isso, né? Às vezes o conteúdo surpreende. A gente pensa uma coisa que vai acontecer e acontece outra. Mas é isso. Comentem aqui se vocês utilizam essa estratégia do Omnichannel, se vocês estão atuando assim. É muito legal, né? Falar Omnichannel. Eu acho chique. Assim como Discovery Channel. Assim como Disney Channel. É muito legal. Enfim, gente, é sobre isso. Como é que eu posso falar? Estratégia útil. E eu diria mais, eu diria que é essencial para o seu negócio acontecer, seja ele qual for. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pensem em como aplicar e apliquem. Tirem do papel e apliquem, porque é importante e cada vez mais tem se tornado necessário. Ok? Eu aguardo o comentário de vocês para saber a opinião de vocês. Por enquanto, não tenho nada em troca a oferecer. Mas é isso, um cheiro da Pri.